Senhoras e senhores, queridos irmãos seguidores da TV Tonhão, no nosso momento espírita de hoje, vamos aproveitar esta manhã de sol de domingo para falarmos um pouco mais, familiarizarmos nossos médios iniciantes um pouquinho mais sobre o animismo. E, para que haja um melhor entendimento, vamos aproveitar essa ocasião para falar conjuntamente de mediunismo e animismo. Mediunismo e animismo são fenômenos naturais, na verdade, do psiquismo humano, classificado em duas categorias básicas na realidade: os mediúnicos e os anímicos, na visão da espiritualidade. Os mediúnicos são intermediados pelos médios em seus ritos. Médium é toda pessoa que sente a influência decorrente da presença de espíritos. Essa faculdade é inerente a todos os homens vivos e, por conseguinte, não se constitui, nem mesmo a doutrina espírita atribui a ninguém o privilégio exclusivo. Os anímicos são consequência da própria alma em emancipação, do próprio espírito do médium encarnado, substituindo de modo disciplinado o que deveria ser uma comunicação. O intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual pode então ser estabelecido por meio de duas vias como num só rito: a mediúnica e a anímica em geral. Pela via mediúnica, o espírito renasce como médium de alto nível, possuidor de uma organização física apropriadamente desenvolvida e, para isto, sensível. Pela outra via, a comunicação é realizada pelo próprio médium encarnado em geral, quando este se encontra num estado de emancipação da alma constatado, vulgarmente conhecido no meio espiritual. Como estado anímico ou ainda de desdobramento espiritual, as duas vias de comunicação usualmente se sobrepõem de forma que, em geral, não é fácil discernir ou mesmo ao médium admitir quando é um ou outro fenômeno, afinal. A prática mediúnica é denominada mediunismo. A prática anímica, então, para se fazer a diferenciação, é denominada de animismo. Todas as manifestações mediúnicas, psicofonia, psicografia constatada, vidência, audiência, intuição, cura, por Allan Kardec classificada, trazem um teor anímico do médium, já que este não age como uma máquina. O médium funciona como um intérprete do pensamento do espírito, na verdade, imprimindo as comunicações mediúnicas e intermediando características únicas da sua própria personalidade. É por isso que, seja qual for a diversidade dos seres espiritual que se comunica com o médium, os ditados que este obtém é igual, ainda que de diferentes espíritos, trazem quanto à forma e o colorido o cunho da personalidade que lhe é pessoal. Quem nos ensina o que foi dito até agora, Erasto e Timóteo, em O Livro dos Médiuns.
Allan Kardec, por sua vez, acrescenta: o espírito do médium que pacifica é o intérprete, porque está a se ligar ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e o espírito que quer se comunicar. Como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia? A grande distância desde que haja na extremidade do fio com malícia uma pessoa inteligente para que receba a notícia e transmita. Para que ocorra fenômenos anímicos, faz-se necessário que o perispírito do encarnado desprenda-se parcial e momentaneamente, afinal, do seu corpo físico. Nessa circunstância, a alma toma conhecimento da realidade extrafísica, percebendo-a e até mesmo revivendo-a, de acordo com o seu entendimento. Nessa circunstância, o médium pode até entrar em contato com outros espíritos com quem já tenha interagido, desencarnado ou encarnado. Durante esse desprendimento, que pode ser mais ou menos demorado, disse que o espírito do encarnado encontra-se desdobrado, em estado semelhante ao transe, entre a vigília e o sono está situado. A priori não há médium que seja na reunião que for, que seja totalmente passivo, sem utilizar o animismo, como ensina o próprio codificador. Seria totalmente passivo o médium quando não mistura no escuro suas próprias ideias com a do espírito, mas jamais poderá ser visto como inteiramente nulo. Sua interferência é sempre necessária, como de um intermediário dinâmico, mesmo quando se trata das pessoas encaradas como médiuns mecânicos. Há, contudo, casos frequentes de manifestação anímicas únicas, associadas à obsessão que passa despercebido no grupo mediúnico durante alguma sessão. Atentemos a esses esclarecimentos do espírito André Luiz. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder de ação senhoreiam-se das vítimas inabilitadas à defensiva introspecção, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas que a levaram a ocorrências trágicas e que se acham a elas presas até então. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação encontram-se nas reuniões mediúnicas mergulhadas de antemão nos mais complexos estados emotivos, como se personificassem, então, entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas, purgam, a emergirem da subconsciência nos trajes mentais que divulgam e que se externam outras épocas sob o fascínio dos desencarnados que a subjugam. Vemos assim a necessidade, sempre presentes e real na verdade, da aquisição do conhecimento espírita e desenvolver o espírito de fraternidade, aconselhado por Jesus a fim de analisar o assunto que pode ser grave com a espiritual maturidade. Essa era mais uma reflexão sobre animismo, mediunismo, que se estudada, pesquisada com atenção, certamente contribuirá
com todas essas pessoas que ainda se preocupam muito com esse estado anímico. Fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Um excelente domingo para todos.